Bem, hoje nós vamos falar sobre outra felicidade. Felizes os que choram. Você lembra que Jesus falou primeiro os pobres, depois os que choram. Amados, eu não sei se você já parou para refletir direito sobre essa declaração de Jesus. Por quê? Porque a gente vive num mundo que ensina que nós devemos evitar as lágrimas. Para quê? Para que a gente seja feliz. É quase impossível você associar lágrima com felicidade. Se você vê alguém chorando, tu vai dizer, essa pessoa está infeliz. É assim ou não? Você concorda comigo? Se você vê alguém chorando, tu vai dizer, meu Deus do céu, essa pessoa é uma pessoa infeliz. Ela é uma pessoa que está chorando, está triste com alguma coisa. E eu te confesso, eu por um tempo fiquei pensando, meu Deus, como é que alguém pode ser feliz quando chora? Ou porque chora? Ah, mas porque serão consolados? Sim. O consolo de uma lágrima. Como é que funciona o consolo de uma lágrima? Como é que você é consolado no choro? Existem tristezas, irmãos, na nossa vida, que provocam muitas lágrimas. E eu vou dizer para você assim, existem tristezas que são inevitáveis. Porque são inevitáveis, Deus conta com elas, porque são inevitáveis. Deus poderia evitar, mas não evita. E deixa a gente passar por aquilo, e aquilo vai levar a gente a lágrima, a gente vai chorar muito por causa daquela situação. E se é uma coisa inevitável, eu penso que ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser aceita. Aquelas lágrimas precisam ser aceitas. Você não deve evitá-las. Por quê, Franco? Porque são lágrimas que vão produzir em nós reflexão, que vão produzir em nós sabedoria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A morte. A Eclesiastes vai dizer que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Mas a casa onde há luto tem lágrima, não tem gargalhada, riso. Se você for num lugar que tem luto, você vai chegar lá e você vai encontrar tristeza. Alguém morreu. E não interessa com que idade foi, como foi, não interessa. Você vai chegar lá e você vai ver que alguém está triste, porque perdeu alguém. É assim ou não é? Pode ser o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, o esposo de alguém, a esposa de alguém, filho de alguém, neto de alguém. Pode ser alguém que perdeu alguém. E aí, amado, é inevitável que a tristeza esteja ali. E é inevitável também que as lágrimas rolem. Esse ano que passou, eu perdi minha irmã, Diva, com Covid ali em maio do ano passado. Eu fui ali, eu vi as pessoas tristes, eu também não estava alegre, não podia estar alegre com a partida da minha irmã. Né? Mas são dores que faz a gente pensar. Né? Quando a gente assiste os seres humanos partindo, quando a gente olha para o ser humano partindo, a gente descobre, por exemplo, que a vida é breve, que a vida é tênue. Como diz Jorge Michan, é uma linha fina. É muito fina a linha que segura a pessoa. Sei que agora a gente vive um momento que todo mundo está com medo da Covid para lá, agora também a influenza, H3N4, está todo mundo terrorizado. Mas a grande verdade é que desde que nós viemos para o sertão, já víamos correndo risco na estrada, no avião. É assim ou não é? Não cai avião, não bate carro. Eu lembro que numa das viagens que a gente fez tinha um acidente horrível. Eu lembro de um ano que a gente veio, que um ônibus que estava indo fazer evangelismo lá com o Jonathan bateu, virou, morreu gente. O pessoal saiu de São Paulo. Um ônibus de irmãos. Vocês lembram disso? Então a pessoa está correndo vários riscos, mas aqui tem mosquito da dengue. O mesmo mosquitinho da dengue provoca chikungunya, zika e mata. Tem gente que morre com mosquito, mas só um mosquitinho te matar? Um mosquitinho é aquela coisa insignificante que fica...
Ah, mas o vírus é menor ainda, mais invisível. Ele mata igual. Então você vê a fragilidade do homem. O homem é frágil. A vida do homem é breve. É muito breve. E quando a gente está ali no momento da morte, é isso que vai dizer o sábio. Ele vai dizer que você vai considerar, você vai refletir. Então não são lágrimas vazias. São lágrimas de sabedoria, até porque você pode sair dali mais sábio. Você pode sair dali considerando que a morte não respeita a idade, não respeita a condição social de ninguém. Tu é casado, solteiro, viúvo, tico-tico no fubá. A morte abraça qualquer um. Não interessa, abraça qualquer um. Não respeita a força, a saúde, porque não morre só gente doente, morre um monte de gente saudável também. É ou não é? Morre ou não morre? Você já viu a estatística de afogamento? De suicídio? O cara que suicida às vezes não tem nenhuma doença, pô. Ele quer acabar com aquele sofrimento, aquela tribulação, se mata, não tem nada. Os índices estão todos em dia, todos os índices em dia, todos os exames top ali. Mas ele vai lá e acaba com aquilo ali. A morte não respeita a raça, a riqueza, a sabedoria, nem a espiritualidade de ninguém, porque homens de Deus morrem, mulher de Deus morre. E quando a gente está triste assim diante da morte, eu penso que a gente pode refletir sobre o que a Bíblia mesmo fala, sobre essa brevidade, sobre essa fragilidade, e como a morte não considera ninguém. É um fato interessante, se você pegar a Bíblia depois, João 11:35, você vai ver que Jesus, quando visitou Marta e Maria, lá por ocasião do falecimento de Lázaro, a morte de uma pessoa da família, diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Interessante, ele chorou mesmo sabendo que aquele pranto ia se tornar alegria. Mas ele chorou. Alguém pode dizer, Franco, eu choro demais. Eu sou como alguém diz, chorão ou manteiga derretida. Mas o quê? Quando a pessoa chora muito, o que diz? É isso aí. Oi? Eu choro, mas sabe o que é engraçado, Franco? Eu não vejo que Deus está atento às minhas lágrimas. Eu acho até que Deus não está nem aí para as minhas lágrimas. Eu já ouvi gente dizer isso. Franco, eu choro, parece que Deus não está nem aí para as minhas lágrimas. Mas, amado, eu creio que não é qualquer lágrima. Jesus, quando estava ensinando sobre esse assunto, eu não creio que Jesus estava falando de qualquer choro. Felizes que choram, mas não é qualquer choro. Não é um choro de raiva. Sabe o que Jesus estava falando? Felizes os que choram de raiva. Felizes os que choram de autopiedade. Felizes que choram de autocomiseração. Felizes que estão chorando por si mesmo. Ele que está, sei lá, chorando por alguma coisa, de inveja, de ciúme, chorando. Sabe que Deus estava falando disso? Ou ele estava falando de uma outra coisa? O que vocês me dizem? Hein? Você crê que a gente tem mandamento para chorar? Quem lembra de um mandamento para chorar? Que isso, Franco? Tem mandamento para chorar? Tem. Exatamente, Romanos 12:15. Nós temos um mandamento para nos alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram. E alguém pensa até que é fácil se alegrar com os que estão alegres. Não é não. Eu até pensava que era mais fácil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Depois, durante a vida, a jornada cristã, o que eu percebi? Que é muito difícil se alegrar com quem está alegre. É muito difícil você se alegrar com a vitória do outro. Muito difícil. Tem muita inveja ainda no nosso meio. Tem muita inveja. Então, quando você vê alguém, de repente, festejando, o outro, ao invés de ficar alegre, se entristece. É um negócio terrível. E às vezes, mas não raramente, não é raro, às vezes acontece também, não tão raro, alguém está chorando e você não está triste. Está vendo o outro chorando, se esgoelando todo, está merecendo mesmo. Tem que descer-lhe a borracha desse santo. Mas a Bíblia diz que tem que chorar com os que choram.
Paulo nem está falando do motivo. Ele está falando, se está chorando, se aproxima, chora também. Se compadece, se identifica. Há uma lágrima, uma tristeza, que depois que passar, tu vai se alegrar. Tu vai ficar feliz. Porque você viu que aquela tristeza momentânea, leve, momentânea, ela produziu algo maior na tua vida. Um eterno peso de glória, como diz Paulo. Mas assim, eu gosto de dois versículos. Eu gosto de todo o Salmo, mas tem dois versículos que eu sempre lembro deles, quando eu penso nesse tema da tristeza, que é o Salmo 119, 67 e o 7:1. O 67, você sabe que o Salmo 119 é uma glorificação, uma exaltação da própria palavra, vocês sabem disso, né? É o louvor da palavra. É o salmista louvando a palavra. Mas ele vai dizer duas coisas interessantes sobre o sofrimento e a palavra. Ele vai dizer no versículo 67, antes de ser afligido, eu estava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Tua palavra escondi. A gente cantou ontem, né? No 71 ele vai dizer, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Como assim, cara? Foi bom, capaz. Para que eu aprendesse os teus decretos. Então eu sei que tem tristeza, tem lágrima, que produz bênção. Que você depois até louva, até agradece a Deus. Fala assim, como foi bom ter passado por aquilo. As lágrimas, amados, eu vou deixar uma frase também para você pensar. As lágrimas, o que eu acredito olhando para a Escritura, olhando para a vida. As lágrimas, em geral, elas nos ensinam muito mais do que as nossas muitas gargalhadas nas brincadeiras da vida. Eu sei que todo mundo gosta de rir, brincar. Vamos brincar, mano. Joia. Mas eu acredito que a gente aprende pouco com as gargalhadas. E a gente aprende muito com as lágrimas. Lágrimas sempre deixa um ensino para a nossa vida. É o que eu creio. E Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 9 ao 10, ele vai dizer, até assim para os irmãos que tinham passado tristeza, eu me alegro não porque vocês ficaram tristes. Eu me alegro, mas não me alegro porque vocês ficaram tristes. Porque ele diz para a gente chorar com os que choram, né? Romano. Eu me alegro porque vocês, essa tristeza que vocês experimentaram, essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Porque vocês foram entristecidos, ele vai explicar, segundo Deus. Entristecidos segundo Deus. Então há uma tristeza que vem de Deus. A própria carga de Deus vem sobre nós e a gente fica triste. E chora, obviamente. Chora. E ele vai dizer que vocês foram entristecidos segundo Deus. Porque da nossa parte, ele vai dizer assim, para que da nossa parte vocês não sofressem nenhum dano. Mais ou menos isso. Mas ele vai dizer, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Vocês lembram disso? Mas a tristeza do mundo produz morte. Então ele vai dizer que existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Então, há uma tristeza segundo Deus. Eu vou terminar falando de uma outra tristeza, para fechar esse capítulo, não sei quantos minutos eu já falei aí. 21. Acho que eu vou deixar para o outro tempo, então. Não, deixa eu fechar logo, então. Deixa eu eliminar. Há uma outra tristeza que brota de uma maneira muito diferente de tudo. Vou ler aqui 2 textos, vocês vão entender que tristeza eu estou me referindo, tá? Que é uma tristeza, não vou falar. É a tristeza, não vou falar não, vou ler. Ezequiel 9, 4 a 6. Deus está falando com o profeta. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, pelo meio de Porto da Folha, pelo meio da tua cidade, da minha. Marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem
por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Então você vê, Deus está falando para o profeta, a visão do profeta, na verdade, ele está comunicando, né? Deus está falando lá para o anjo lá da morte, literalmente, a morte mesmo. É como se fosse aí uma coisa passando aí, como nossos dias. Ele falou, marca a testa dessas pessoas. A testa de quem? De quem está triste, suspirando e gemendo, quem está chorando. Mas está chorando por que causa? Está chorando por causa de todo o pecado que se é praticado no meio deles. É um outro choro, uma outra carga. Ele vai dizer isso. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens, versículo 5, passem pela cidade após ele e matem. Vai matar quem? Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Aí já começou a mandar matar lá os sacerdotes, lá. Os anciãos que estavam lá diante do templo. Você vê claramente aí essa carga. Sofonias 3:11 vai dizer também, naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Sofonias falando, versículo 3, ele vai dizer, o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Versículo 18. Congregarei os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes. Estes que são do seu meio, e sobre os quais pesam afrontas. Por que ser feliz quando chora? Em primeiro lugar, porque a gente vai ser consolado. Você vai ler lá Isaías 6, Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Serão consolados. Mas lembra, não é qualquer choro, não é qualquer lágrima. Tem que obedecer aquilo que a gente vê nas Escrituras. Tem que ser um choro movido pela verdade, pela compaixão, pela reverência santa de ver um povo pecando, entristecendo o coração do Senhor. É uma lágrima vertida por ver alguém chorando, alguém triste na tua proximidade, no teu radar, no teu relacionamento. Isaías 61, de 1 a 3, você conhece bem. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr também sobre os que choram em Sião, que estão de luto, né? Uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste ou manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eu quero deixar essa conclusão final do verso 3, porque quase a gente que se esquece, a gente lê muitos outros e esquece do propósito de Deus em consolar, em restaurar, em libertar, em fazer tudo. Ele tem um propósito. Para que eles, né, ele vai dizer, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a glória de quem? Para a glória de Deus, para a sua glória. Isso aqui é importante a gente marcar, Jackson. Importante ter esse ponto. Senão a gente esquece que tudo que Deus faz tem propósito, né? A gente esquece, depois a gente fica, me consola, me liberta, me cura, Deus fez uma obra tremenda e maravilhosa por você, está trabalhando em você, mas Ele também quer ser glorificado através de você.
Ele quer ser visto através da tua vida. Se não é visto através da tua vida, algo está errado. E esse texto é um dos textos que corrobora com isso, que diz claramente que seremos nós chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Tem um objetivo, tem um propósito. É como declarar aquela nossa frase antiga, famosa, que aprendemos com os nossos pais, né? Que Deus deseja ter uma família de muitos filhos, conforme a imagem de Jesus. Amém? Muitos filhos conforme a imagem de Jesus. Mas muita gente para aí. Mas a frase completa, o pensamento completo, a verdade completa é para o louvor da sua glória. Então não é legal você falar simplesmente que Deus quer ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para aí, não, amado, segue adiante. Diz para o louvor, é para a glória de Deus. Porque tudo que você enxerga que é para a glória de Deus, você está disposto a enfrentar, até as lágrimas e a tristeza. Quando você percebe que a tua lágrima, a tua tristeza é para a glória de Deus, você está pronto para aceitar a tribulação, a tristeza, a angústia, as lágrimas. Amém? E você é feliz por isso. Beijinho no coração. E daqui a pouquinho a gente volta.